Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda. Capítulo 18, Verdadeiro Yoga, parte 9. 6.45. Seguindo diligentemente o caminho que escolheu e assim livrando-se de todos os pecados, débitos kármicos, o yogi atinge a perfeição após muitos nascimentos e entra por fim na beatitude suprema. Lahiri Mahasaya, que primeiro ensinou o Kriya Yoga ao mundo ocidental nos tempos modernos, explicava essa passagem também em sentido esotérico. Quando um homem expira e não pode mais inspirar, morre. Mais tarde, renascido num corpo novo, inspira para emitir seu primeiro vagido e assim retoma a existência neste mundo. De igual modo, quando o yogi para de respirar durante a meditação, o ar forçosamente é empurrado para fora de seu corpo. Temos uma espécie de morte parcial, reminiscência de uma declaração de São Paulo na Bíblia: morro todos os dias. Nesse sentido, quando o yogi recupera a consciência exterior e volta a respirar, seu primeiro ato é inspirar de novo. Assim, durante a meditação no corpo atual, ele passa literalmente pelo processo de morte e ressurreição. O yogi pode, dessa maneira, mesmo no espaço de uma vida, acelerar o processo de evolução conforme a promessa de Krishna, processo que normalmente exige muitos nascimentos, e rematar a obra há muito encetada, mesmo no corpo atual. Há uma prática mais superficial, porém bastante útil, que devemos associar ao processo respiratório. O momento de consolidar ou provocar um novo estado de consciência é depois de uma inspiração profunda, e o momento de expelir do corpo um pensamento ou hábito indesejado é durante a expiração deliberada, o que faz com que, por assim dizer, esse pensamento se apague no corpo. Os hábitos, dizia Yogananda, podem ser mudados no prazo de um dia. Eles são simplesmente o resultado da energia concentrada. Direcione essa energia de uma forma nova e o hábito que você quer eliminar desaparecerá num instante. A respiração é o melhor veículo, se acompanhado de intensa determinação mental, para introduzir em nossa natureza os pensamentos e qualidades que queremos absorver e para excluir aqueles de que desejamos nos livrar. Também nesse caso, cada expiração será uma pequena morte, pelo menos da qualidade eliminada, e cada inspiração um pequeno renascimento da nova qualidade que queremos cultivar. 6.46. O yogi é superior aos ascetas, que buscam a perfeição espiritual por meio da disciplina do corpo, e superior até àqueles que palmilham a senda da sabedoria, Jnana Yoga, ou da ação Karma Yoga, Arjuna, ser um yogi. O alvo da disciplina física é duplo: manter o corpo sob o controle da vontade e de redirecionar a energia que dele emana para alcançar um objetivo mais elevado. Nos mosteiros cristãos, a autoflagelação, chicotear as próprias costas até sangrarem, era outrora uma prática corriqueira, não mais permitida. A ideia era punir o corpo por seus desejos carnais e assim impedi-lo de dominar a mente, como se a mente fosse governada pelo corpo e não o contrário. Yogananda, contestando a ideia de que o corpo provoca nervosismo, disse: segure um pedaço de papel na mão. Ele balançará por conta própria? Nunca! Para que balance, você mesmo terá de balançá-lo. A mente é influenciada pela percepção física, mas sua resposta provém sempre da percepção em si. Os desejos carnais não brotam do corpo, ainda que obviamente sejam influenciados por ele. A tentação é de origem mental. Nada de inerte influenciará a mente sem sua concordância, consciente ou inconsciente. Portanto, a Igreja Católica Romana acertou ao legislar sobre a autoflagelação, que é uma prática espiritual indireta e, no fundo, malsã. Na Índia, desenvolveu-se há muito tempo uma prática. Buda a conheceu em sua busca espiritual, destinada a disciplinar o corpo com outra finalidade: obrigar a energia, bloqueando-lhe o fluxo para fora, a voltar-se para dentro. Mencionamos essa prática ao comentar a estrofe 7 do capítulo 3 do Gita. Alguns ascetas, por exemplo, mantêm o braço estirado até que os músculos se atrofiem e o membro fique sem pé, em pele e osso. É fácil para as pessoas modernas ridicularizar semelhante atitude. Ela parece mesmo exagerada, cheirando a fanatismo.
mas é o caso de perguntar: tais práticas atravessariam milênios se não trouxesse algum benefício? Um soldado americano após a Segunda Guerra Mundial encontrava-se na Índia e viu um sadhu sentado com o braço mirrado erguido acima da cabeça. Ei, camarada, zombou o forasteiro, está pedindo a Deus que faça chover frutas em sua mão? Por que não tenta fazer o mesmo? Foi o sorridente comentário. O americano, por troça, levantou ambos os braços e, para seu espanto, descobriu que não conseguia mais baixá-los. Por favor, bom homem, gemeu ele, deixe-me baixar meus braços. Por que não termina o que começou? Sugeriu o outro. Como assim? Peça a Deus que faça chover frutas em sua mão, disse o sadhu. O americano, sentindo-se ridículo, gritou: Pai Celestial, por favor, mande-me algumas frutas. Imediatamente, um punhado de frutas materializou-se em suas mãos. Mais tarde, já com os braços livres, comentou com seus colegas. Elas estavam deliciosas. A autodisciplina física dá frutos de certo tipo. Mesmo a autoflagelação deve ter tido lá seus efeitos positivos. Do contrário, não seria praticada por tantos séculos. O que Krishna diz nessa estrofe, porém, é que disciplinar o corpo não passa de um meio indireto e incompleto de libertar a mente da consciência corporal. O mesmo se diga das outras disciplinas mencionadas aqui, Jnana Yoga e Karma Yoga. Karma Yoga ou Karma Yoga interior. Convém esclarecer, é também usado por Krishna em referência ao Yoga da ação interior, Kriya Yoga. A meditação profunda requer que nos elevemos acima da consciência corporal, transferindo a energia dos sentidos para a espinha. As práticas físicas exteriores podem ser descritas como uma tentativa para obrigar violentamente o corpo a liberar energia. O Jnana Yoga procura indiretamente e, para algumas pessoas sem resultado, separar o corpo da mente por meio da disciplina, o exercício do calmo desprendimento. Também essa prática é útil e pode ser eficaz até certo ponto, mas é indireta na medida em que não atua sobre a energia em si, para forçá-la a se retrair do corpo. Usamos no comentário, a estrofe 58 do capítulo 2 do Gita, o exemplo da visita ao dentista. Podemos esquecer a dor no dente, enquanto o dentista trabalha nele. Uma das maneiras de fazer isso é pensar em outra coisa, por exemplo, na solução de um problema que vimos enfrentando ultimamente. Outra, desviar a mente observando com calma a respiração, segundo a técnica mencionada mais atrás. E outra ainda, dizer nós mesmos, já vivi X anos com muitas horas e dias felizes, que podem ser, em comparação, estes poucos instantes de dor? Ampliando assim nossa base de vivência no tempo, aquela dor passageira parecerá insignificante e, com um pouco de força de vontade, fácil de suportar. O Karma Yoga também é uma forma indireta de recolher energia. Graças ao Nishkam Karma, renúncia aos frutos da ação, retiramos energia da ânsia por coisas materiais e concentramos nossa consciência no eu. Se adotarmos a mesma atitude de entrega dos frutos da meditação a Deus, ficaremos menos ansiosos e alcançaremos certo grau de paz interior. Nenhum desses métodos, porém nem quaisquer outros dos muitos prescritos pelas religiões do mundo inteiro para elevar o espírito, são tão eficazes quanto trabalhar diretamente a energia. Uma vez que a pessoa haja compreendido a verdadeira finalidade de cantar para Deus, dançar em Deus, ofertar oblações de ghee, arroz, etc., a Deus, percutir tambores durante o culto, reminiscências do som emitido pelo chakra inferior Muladhara, tocar flauta em cerimônias religiosas, recordação do som produzido durante a meditação pelo próximo centro ascendente, o Swadhisthana Chakra, tanger as cordas da lira em lembranças da música das harpas celestiais, evocação do som produzido pelo chakra lombar ou manipura, badalar sinos, simulação do som do centro do coração, Anahata Chakra. Em suma, uma vez que a pessoa haja compreendido as razões ocultas pelas quais esses sons realmente inspiram e sublimam a mente, a conclusão inevitável é que ela de fato se sublima graças ao movimento ascendente da energia na espinha e que esse efeito pode ser produzido com eficácia ainda maior quando a pessoa se concentra diretamente na energia em si.
Repetimos, não estamos aqui a dizer que as práticas exteriores são mera superstição. Dr. Lewis, primeiro discípulo de Yogananda em Kriya Yoga nos Estados Unidos, era um cavalheiro civilizado que se encolhia quando nosso guru tocava um tambor indiano por ocasião dos cânticos em grupo. Aprenda a gostar disso, recomendou-lhe Yogananda. Ajuda a liberar o karma na espinha. Poderia ter dito sanskaras, mas esse era um termo com o qual Dr. Lewis ainda não estava familiarizado, ou preferia o karma para adequar sua explicação à compreensão que o discípulo tinha na época do vocabulário indiano. O que ele quis dizer foi: o tambor, percutido num ritmo suave e não a maneira barulhenta com que se golpeia um bongô, um instrumento parecido só para inflamar as emoções, ajuda a remover os bloqueios do centro inferior, a fim de permitir que a energia suba livremente pela espinha. 6,47. Aquele que prenhe de fé e amor se absorve inteiramente em mim. A esse considero melhor aparelhado para encetar meu caminho rumo à perfeição. Que caminho é esse? O caminho equilibrado, moderado, que vem sendo repetidamente descrito no Bhagavad Gita. Krishna enfatiza a fé como crença cega. O Krishna enfatiza a fé não como crença cega, mas como certeza nascida da compreensão intuitiva e da aceitação completa. Ele enfatiza o amor porque sem o amor místico o aspirante não consegue, conforme explicou Sri Swami Yukteswar, dar um passo ao menos no caminho para Deus. O Raja Yoga não é uma vereda separada para Deus. Outras formas de yoga e outras disciplinas religiosas podem ser legitimamente consideradas atalhos no entender do Yogananda ou regatos subsidiários que engrossam o caudaloso rio de energia a subir pela espinha até o cérebro. O Dhyana Yoga, ou compreensão lúcida, é essencial para a pessoa separar seu fluxo de energia do envolvimento com o mundo e manter esse fluxo no caminho ascendente para Deus. O Bhakti Yoga, que é o exercício da devoção intensa, presta-se a despertar e canalizar para o alto todos os sentimentos da pessoa. De outro modo, recorrendo somente ao dhyana, ela seria como o vizinho de um restaurante famoso que jamais o frequentasse por gostar apenas de cachorro-quente e batatas fritas engorduradas. Aqui termina o 6º capítulo intitulado Dhyana Yoga, União pela Meditação, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita. O diálogo em que Sri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização em Deus.